As tretas da elite branca no meio de um resort italiano estão cada vez maiores e a gente vai conversar sobre tudo que rolou no quarto episódio da segunda temporada de The White Lotus. A Harper, ó, tá com tudo aqui entalado, gente, e a situação no casamento dela vai ficar ainda mais complicada, mas não é só ela não, viu? A gente teve gente aí que quase bateu as botas. Temos muitas coisas pra conversar sobre esse episódio. E lembrando que a análise de série, a regra é clara. Deixou um comentário no vídeo da semana passada do episódio 3. No final desse vídeo eu leio o seu comentário e estampo ele aqui na tela. Então fica comigo até o final porque eu vou ler o seu comentário. E se você ainda não deixou um comentário aqui, prepare o seu comentário, faça um comentário legal, um comentário construtivo a respeito da série, que eu vou ler e estampar o seu comentário no vídeo de análise do 5º episódio, beleza? Vem comigo porque a gente tem muita coisa pra tricotar. Vamos lá! Oi meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês conversando sobre The White Lotus. Estou super feliz porque os nossos vídeos de análise estão bombando. Então é claro, para você incentivar ainda mais esse conteúdo que é feito com tanto cuidado e que dá um trabalhão do cão, chega, se inscreve e é claro, ative as notificações para não perder as novidades e também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC, porque lá eu dou sempre dicas de filmes e séries e a gente conversa bem de pertinho por lá também, ok? Antes de irmos para nossa análise de série, eu quero fazer um disclaimer aqui, vamos abrir um parêntese. Esse vídeo tá tendo um alcance muito bacana, sou muito grata a isso, ok? Então tá chegando muita gente nova que não conhecia meu trabalho, muitos de vocês estão aqui que já são frequentes aqui no canal, outras pessoas são novas, os novatos sejam super bem-vindos, mas eu preciso explicar pra vocês alguma coisinha. Na semana passada eu recebi um comentário, a pessoa tava contestando algumas coisas na minha análise de série. É importante vocês saberem o seguinte, gente, dependendo do ritmo e da vibe da série, a gente faz uma análise diferente. Essa é uma análise de uma série que ela é comédia dramática. Então ela traz situações muito pitorescas dentro de um contexto que é realmente uma caricatura da elite branca e também é uma caricatura dos casamentos dessas pessoas, bem como da hipocrisia das vidas que elas levam. Então, a série do Mike White tem toda essa abordagem crítica, mas ela faz essa abordagem crítica a partir do pitoresco, de situações inusitadas e a partir de momentos cômicos que também se tornam tragicômicos. Beleza? Por que eu fiz essa palestrinha aqui pra vocês? Porque, gente, quando a gente tá analisando aqui, qual que é o foco principal de The White Lotus? É o comportamento humano. É o comportamento dessas pessoas, a forma como elas lidam com as situações e a forma como elas lidam com aquelas pessoas que estão ao lado delas e que estão orbitando ao redor delas. Então, quando a gente tá fazendo a nossa análise de série aqui, a gente tá fazendo uma análise que é realmente sobre como essas pessoas estão se portando e o que isso vai refletir no final da temporada, né? Então assim, tem gente que falou que essa série não é uma novelinha e que eu não deveria estar analisando os personagens do jeito que eu estou analisando. Se você não gosta desse tipo de análise, eu entendo, tudo bem, fica à vontade. Se você não sabe como é que funcionam as minhas análises de série, vai lá no meu canal, ou melhor, aqui no meu canal e confere outros vídeos de outras séries que eu analisei. Cada análise de série é uma análise diferente e aqui a gente sempre tenta manter o clima o mais ameno, o mais divertido possível, à medida que a gente também analisa o comportamento humano desses personagens, que querendo ou não, essa é uma série que ela é uma análise de personagem. A série, ela é um estudo de personagem. E por ser uma série que faz estudo de personagem, essas análises da série, elas são em cima disso também. Então, se você não se sente à vontade aqui, tá tudo bem. Você não precisa ficar, ok? Mas se você quer participar dessa análise, entenda o contexto de tudo aquilo que a gente tá conversando aqui. E agora, depois dessa palestrinha, vamos lá para nossa análise de série. Meus amores, a Harper tá pistola. Ela chegou daquela viagem inesperada que ela fez com a Daphne, pronta para poder contar tudo pro Ethan, porque ela tá gostando de ver a confusão no casamento da Daphne e do Cameron. Mas mal ela sabe que não o Ethan sabe da missa, sei lá, o espetáculo inteiro, ele tá por dentro de tudo que tá acontecendo, como ele ainda viu de perto o comportamento perigosíssimo e bem problemático do Cameron. Só que é claro que Cameron e Ethan fizeram um bro code, código dos manos, que seria o que mais ou menos? Ó, você nunca dedura o seu brother, o seu amigo. Essa é a regra do bro code. Então, o Ethan, pra ficar em bons lençóis, por assim dizer, com o Cameron, ele preferiu não dar com a língua nos dentes. Então ele tá fazendo a egípcia, mas ele não sabia
que a Harper ia encontrar um pacotinho, uma embalagem de camisinha que havia sido largada no sofá pelo Cameron. E é aí que a gente tem a prova cabal do crime. E aí agora pensa comigo na lógica da Harper. Ela foi ficar uma noite fora. Uma noite, uma coisa minúscula assim. Nesse intervalo os dois curtiram muito, fizeram a farra deles e tal. E ela encontra aquele objeto dentro do quarto onde ela e o seu esposo estão hospedados. Ela vai juntar 2 mais 2 e vai realmente achar que o Ethan traiu ela. Só que a história que o Ethan tem pra contar é uma história mirabolante. Eu fico me colocando no lugar da Harper pensando, é claro que eu não ia cair nessa história do Ethan, né, gente? Mas isso é conversa pro episódio seguinte, porque nesse episódio aqui fica aquela guerra fria. A gente vê a Harper como uma zumbi, porque no instante que ela descobre aquele pacotinho, ela não sabe o que fazer. Ela tenta confrontar o Ethan, ela pergunta pra ele, deixa margem pra ele se explicar, contar o que aconteceu, mas o Ethan continua fazendo a egípcia. Mas não é só ele que tá fazendo a egípcia não, porque enquanto o clima entre os dois casais tá bem estranho, porque a Harper tá com aquela cara super desconfiada e também ela tá bem zumbi nesse episódio, ela tá processando tudo que aconteceu e ela tá tentando encontrar uma forma melhor de lidar com isso. Ao mesmo tempo, a gente vê os outros núcleos também se virando aí aos seus moldes. O Albie e a Portia combinaram de sair juntos e a Portia ela tá tentando lidar com essa questão de o Albie é um homem maravilhoso, mas eu queria um boy que fosse mais encrenca, mas será que eu dou atenção pro Albie, etc. Eles combinam de se ver, só que o que ela não esperava é que a sua chefe, a Tânia, ia conhecer um grupo de homens belíssimos, uns homens lindíssimos, uma turma de amigos gays que estão lá curtindo as férias também no mesmo resort. Um deles fica encantado pela Tânia e acaba chamando as duas pra fazer um rolezinho com eles ali no bar da praia, né? Só que a Portia já tinha combinado de encontrar o Albie na praia. É importante essa informação, por quê? Porque naquele barzinho da praia, a gente tem uma vista de todas as pessoas que estão nas espreguiçadeiras ali de frente pro mar, exatamente onde o Albie estava esperando. E naquela ocasião em que a Portia e a Tânia vão pro barzinho da praia, elas estão lá conversando com aqueles amigos e tal, aquela galera toda, e ali a Portia conhece o Jack, que era o misterioso homem que estava na piscina no episódio anterior. E aí, gente, ela encontrou o boy malandro que ela tanto queria. Ela falou que ela não queria nada com ninguém, ela não queria compromisso, ela só queria realmente dar uma curtida e ela encontrou a pessoa certa para isso. E aí é claro que ela fez a egípcia em relação ao Albie, só que o Albie lá de baixo, tadinho, vendo os dois flertando a tarde inteira, deixou ele muito chateado. Só que a situação não vai acabar aí não, porque aí, gente, Lucia e Mia vão acabar entrando, cruzando o caminho do Albie, porque a única espreguiçadeira disponível ali naquela hora era a espreguiçadeira que o Albie estava salvando, guardando para a Portia. Considerando que a Portia não desceu, a Lúcia tava afim de ficar com aquela cadeira, né? E ela fica ali trocando uma ideia com o Albie e tal, e acaba usando aquele lugar. E aí os dois começam a trocar uma ideia, a conversar. E o Albie não faz ideia de que a Lúcia é uma prostituta. Só que os dois acabam tendo uma relação muito boa ali, eles acabam se dando super bem e tal. E dentro desse contexto, a gente precisa falar que a própria Lúcia tá começando a repensar as suas decisões. No começo do episódio, ela tá sentada ali perto da piscina, de manhãzinha, ao lado da Mia, e ela fala que isso não é vida, que não é o tipo de coisa que ela deveria estar fazendo, ela deveria ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. A Mia já não tá muito na mesma vibe de repensar as suas atitudes e tal, mas a gente tem que guardar essa informação porque eu acho que o fato da Lúcia estar questionando a sua profissão vai ter um impacto muito grande até o final da temporada. Mas aí a gente vê que a Lúcia e o Albie estão se relacionando super bem e acabam combinando de se encontrar à noite. A Mia, no ímpeto de desespero, ela tá doida pra tirar a carreira dela de cantora do lugar. E aí ela vai se submeter à coisa mais assombrosa do mundo.
Ela vai se submeter àquele músico, que é o pianista velhaco, que já tinha mostrado interesse nela e que já tinha até ofertado uma grana pra ficar com ela. Ela falou o seguinte, ó, quer saber? Vou ficar com esse boy uma vez só, conseguir o apoio que eu preciso pra minha carreira e vida que segue. Então, ela ia se relacionar com ele em troca de apoio na sua carreira musical. Eles acabam indo pra uma capela que existe dentro do resort, uma capela que é super inóspita, ninguém aparece por lá. Os dois estão começando a se relacionar, aquela coisa toda. Só que o músico fala que ele tem um probleminha naquela região íntima e que ele não estava conseguindo desempenhar o que ele precisava desempenhar. A Mia, num ímpeto de desespero, ao invés dela cancelar e falar não, beleza, chega, ela fala não, é a única vez que eu vou fazer isso, é a única chance que eu tenho, então assim, você vai funcionar de um jeito ou de outro. Aí ela vai atrás da Lúcia, pega na bolsa da Lúcia aquela pastinha de comprimidos que ela tem, que são as pílulazinhas do né, da doideira. Ela não sabe qual é a pílulazinha certa, que seria o Viagra, mas acaba pegando uma ali aleatória, sem saber que ela estava pegando alguma coisa que ia simplesmente colocar a vida do músico em risco. O cara toma duas, começa a ter uma taquicardia, fica mal, né, gente? Eles tentam desempenhar a relação e etc. Não dá certo, ele fica mal mesmo. Ainda assim, ele tenta fazer a sua performance lá no jantar. Durante a performance, ele cai duro no chão. A gente, por um segundo, acha que ele quase faleceu, que ele quase deixou esse mundo. Mas ele acabou ficando mal, ele teve um mal-estar terrível, é levado pela ambulância para o hospital e ficou por isso. O cara quase deixou o plano terreno, você sabe que eu tenho que segurar as palavras por conta do YouTube, e a Mia ficou naquele estado de choque. Mas no mesmo momento em que ela teve aquele estado de choque, ela já logo viu a gerente do resort e falou, ó, se vocês precisarem de uma cantora para cobrir o pianista, eu tô aqui, viu? Tem noção que a mulher não tem timing nenhum? O desespero dela para conquistar a carreira dela na música é tão grande que ela não consegue nem sentir o ambiente. Gente, o cara tá numa maca. Ela quase foi responsável pelo cara acabar deixando o mundo, entendeu? O cara quase se foi. E ela tá mais preocupada com a carreira dela do que realmente com a saúde desse cara. Dentro desse contexto, a gente tem ali aquele jantar. Torta de climão de um lado, falando aqui da Harper, do Ethan, e também do Cameron e da Daphne, né? A Harper tá daquele jeito, tentando juntar os pontos. É importante a gente falar aqui que uma das coisas que me chama atenção em relação à forma como ela se comportou nesse episódio é que eu acho que é uma mistura de negação com dúvida e uma mistura também de indignação, sabe? Negação, dúvida e indignação. Porque, querendo ou não, ela sempre se projetou como maior e melhor do que os outros. E quando ela conheceu o Cameron e a Daphne, e ela tinha aquela desconfiança em relação à perfeição do casamento deles, ela ficava se questionando a respeito disso o tempo todo. Quando ela finalmente conseguiu descobrir que aquele casamento é um casamento de fachada, ela não teve nem tempo de curtir a desgraça alheia, né? Porque logo em seguida ela descobriu que no casamento dela as coisas não tão assim também não. O casamento dela já era um casamento problemático, né? Os dois não têm uma sexualidade saudável. Além disso, os dois não parecem ser muito amigos, eles não se comunicam, eles não se conversam. Então a gente percebe que a Harper projeta todas as inseguranças dela em todo mundo. Então assim, para ela se sentir menos pior em relação a ela mesma, ela fica buscando defeito em todo mundo que tá ao redor dela. Vocês conhecem gente assim? Porque eu conheço muita gente que é desse jeito, que ao invés de resolver os seus próprios BOs, fica olhando pra vida dos outros pra ver se os BOs dos outros são piores do que o dela, porque daí ela se sente melhor sobre si mesma. E vamos combinar que eu acho que na vida real, todos nós já passamos por essa situação de estarmos tão maus em relação à nossa própria realidade, que a gente tenta encontrar defeitos nos outros para talvez nos sentirmos melhor em relação a nós mesmos, né? Então eu acho que a realidade da Harper, ela é um pouco mais exagerada, mas ela se lembra com coisas que todo mundo já passou por algum momento, essa insegurança e essa comparação constante da sua vida com a dos outros. Mas nesse jantar também a gente tem a Tânia, a Porsche se juntando ao grupo de amigos gays e também ao Jack, que teoricamente é o sobrinho de um deles. Ele é apresentado aqui para nós como o sobrinho. O Jack e a Porsche estão
estão num flerte fatal a noite toda. Naquele mesmo contexto, o Albie conta pro seu pai e pro seu avô que ele vai encontrar uma moça, então que ele não ia jantar com a família. Só que logo depois os dois descobrem que a moça com quem ele ia jantar era de fato a Lucia. É claro que isso gera um climão entre eles, só que o Albie, no auge da sua inocência, não faz ideia de que a Lucia já se relacionou com o seu pai durante essa viagem, para vocês verem como tudo está conectado. Até parece o lema de Manifesto, né, da série Manifesto. Porque na série Manifesto o lema é tudo está conectado, e em The White Lotus também todo mundo tem uma conexão direta ou indireta com a Lucia e a Mia. Pois bem, Lucia e o Albie ficam naquele flerte, em algum momento ela e ele estão no bar, a Portia e o Jack também chegam no bar, Portia e Jack ficam naquele flerte fatal também, isso é claro que acaba sendo um gatilho pro Albie, os dois ficam numa pegação totalmente desnecessária, mas aí a Lucia, vendo que o Albie tá ali se sentindo um pouco preterido, ela já parte pra cima dele, e aí a gente vê que ambos os lados vão se resolver amorosamente nos seus respectivos quartos. E aí a gente tem aquele final de episódio, que é um final de episódio caliente e um pouco constrangedor também. Eu confesso que toda vez que tem essas cenas mais fortes em séries de TV, eu sempre fico um pouco constrangida, né? Mas a Lucia e o Albie virou um rolê, né? Virou um flerte, virou um romance aí. Vamos ver até que ponto isso vai durar, né, gente? E esse foi o nosso quarto episódio da segunda temporada. As coisas estão ficando cada vez mais tensas. Eu acho o máximo que a Harper, ela realmente tá virando uma panela de pressão e promete explodir no quinto episódio, né, gente? Porque é claro que ela vai ter que confrontá-lo de uma forma um pouco mais direta. Ela fez os questionamentos pro Ethan, mas a coisa ainda segue no campo das especulações. Fora isso, gente, quem vai ser o responsável por segurar a navalha e quem é que vai passar pelo fio da navalha nessa temporada? É importante a gente lembrar que The White Lotus é uma série de mistério também. É uma comédia dramática de mistério. Então alguém ali vai partir dessa, mas quem vai ser? A Harper, ela parece ser uma pessoa que é muito contida, ela segura muito as suas emoções. E esse tipo de pessoa é muito perigosa, porque quando ela eclode, quando ela explode, é aquela coisa, é realmente todo mundo sendo atingido de um jeito ou de outro. Então meu medo é a Harper sair dessa posição de controladora para um Dia de Fúria, entendeu? Se você não conhece o filme Dia de Fúria, assista, porque Dia de Fúria é exatamente isso, uma pessoa totalmente comum, muito bem controlada, muito bem sã, que de repente explode e sai fazendo as coisas mais atrozes ao redor da cidade de Los Angeles. Então a Harper, ela poderia ser sim, mas tem uma questão também, a Lucia e a Mia. A Lucia e a Mia, elas por estarem dentro desse contexto da prostituição, é um contexto meio perigoso também, porque tem coisas que nós ainda não sabemos sobre elas, né? Então, eu acho que a Lucia poderia ser um ponto forte também, e teve gente que falou isso nos comentários. Então a gente já vai partir para os comentários pra gente especular um pouquinho mais. Vem comigo. Essa semana eu quero agradecer a todos vocês que deixaram comentários, eu tô muito feliz com a participação de todos vocês, é a coisa mais fofa ver o carinho de vocês nos comentários, isso me alegra demais, me dá muito ânimo pra fazer esses vídeos, porque como eu falei, é um trabalho na edição que vocês não imaginam. E eu quero começar agradecendo aqui, ó, ao Elton Salles Brito, 635, gente, é o login dele praticamente no e-mail, né? Adorei o passeio deles na Vespa, kkk, quase morri de rir. E na hora que ela mandou a cartomante ir embora, porque era muito negativa, eu acho o máximo, porque, gente, a Tânia, ela tá terrível nesse episódio. Depois de todas as especulações que a gente teve ali relacionada ao casamento dela, né? Ela vai e me chama uma cartomante que faz um decreto totalmente obscuro sobre a vida dela e aí deixa a mulher mais pra bad ainda, né? Ela tá demais, Ao mesmo tempo que a Tânia me irrita nessa temporada, ela também tá proporcionando uns momentos muito cômicos. Ela chorando nesse episódio, enquanto o boy tá se despedindo dela, no meio ali do café da manhã, diante de todos os turistas, aquele momento pra mim é impagável, porque aquele choro dela é dramático demais. Kaique Oliveira também deixou um comentário aqui, dizendo: opa, Rafa, esperei atenciosamente pela sua análise.
Você sabia que literalmente só você está fazendo as análises de The White Lotus no Brasil? Eu tava tendo que recorrer a canais gringos para suprir minha vontade de alguém falar dela. O PH Santos e alguns canais deram atenção a ela no ano passado, mas ultimamente os canais de crítica só pensam nas visualizações. Dependendo da série, embora The White Lotus esteja se mostrando uma aula de roteiro bem feito. É muito gostoso acompanhar e montar teorias na cabeça toda semana que passa. Ai, que legal. PS, amo sua atenção com os inscritos no final de cada vídeo. Obrigado, Kaique. Um beijo pra você. Muito obrigado por estar aqui toda semana. Eu tô adorando fazer essas análises. É uma pena que a gente não tenha muitos canais cobrindo aqui no Brasil, mas eu tô aqui pra gente poder fazer esse trabalho juntos. O RS César também deixou um comentário. Muito boa a análise. Uma pena que essa temporada tem passado batido por aqui no YouTube. Uma coisa me chamou a atenção, a Harper acertou. O Cameron tem interesse em gerir a grana do Ethan, fez essa proposta a ele antes da festinha com as piriguetes. Ao mesmo tempo, a esposa dele falou lá na mansão que os sócios do Cameron não prestam, os comparou a Madoff, conhecido picareta do mundo financeiro, aguardando o desenrolar dessa história. É interessante porque quando você falou Madoff, eu não conhecia esse nome no mercado financeiro. Pode ser porque não seja algo que faça parte do meu convívio e tal, porque eu ouvia lá falando o nome Madoff, mas eu não sabia que era uma figura real. Então, esse comentário que você disse aqui, RS César, é muito importante porque dá mais uma camada de profundidade a forma como Cameron lida com as coisas e quem ele é mesmo, a sua personalidade, né? Aí o Kiraoi, eu espero que eu tenha acertado o nome. Acho que a Harper e o Cameron terão um caso. Aquela cena do banheiro com ele pelado deixou uma tensão no ar. E seria bem irônico, pois ele representa tudo que ela detesta e quem desdenha. É bem provável que ela se una a ele para dar um golpe em Ethan devido à suposta traição. Caraca, gente, eu adorei a especulação dele, porque isso poderia acontecer, considerando que o Mike White, ele tem o dedo solto na hora de fazer o roteiro de The White Lotus. É bem provável que uma reviravolta desse nível poderia acontecer mesmo, então eu não duvido. A Suzy Santos também deixou um comentário aqui, ó. Rafa, amei sua análise, sim, a série está esquentando com todas essas máscaras caindo nesse terceiro episódio. Acho sim que uma das pode ser da Lúcia, mas também estou muito em dúvida que possa ser entre os casais. Estou amando a segunda temporada. Gente, eu tô achando a segunda temporada excelente. Inclusive, eu acho que ela tá conseguindo superar a primeira. É até difícil falar isso, porque a primeira é excepcional, né? O Carlos Guedes também deixou um comentário aqui e disse o seguinte: uma das poucas pessoas que estão fazendo análise dessa série. Muito bom. Obrigado, Carlos, por estar aqui. Eu espero que você continue aqui com a gente, porque tem muita coisa boa aqui no canal, tá? O Isaías Alves também comentou e disse: estava esperando demais esse vídeo, amo suas análises. Obrigada, Isaías, um beijo pra você também. Obrigado por estar acompanhando aqui toda semana. Keila Barroso ainda comentou: ai, ainda bem que achei alguém fazendo análise de White Lotus, obrigada. De nada, Keila, continua aqui com a gente porque a sua participação é muito importante. Além das análises de The White Lotus, temos muitas coisas boas aqui no canal, tá bom? Vamos ver, temos muitos comentários, gente. O Isaías deixou outro comentário aqui, Isaías Alves, e falou: a Porsha é o tipo de pessoa indecisa, nem deixa o rapaz em paz e nem fica com outro boy. Pois ela fez a sua escolha nesse episódio. Mas eu vou ser bem sincera, eu tô torcendo pro Jack ser um boy lixo. Ele tem cara de ser boy problema. Tô torcendo pra ele ser um boy lixo, pra ela quebrar a cara e aprender a fazer escolhas melhores e parar de usar as pessoas, né? Dentro do comentário do Isaías, o RS7 ainda respondeu: faz com o rapaz o que a patroa faz com ela. Usa-o como apoio emocional quando convém. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas agora que ela mudou pro Jack, a gente tem que tentar entender como que vai funcionar essa dinâmica, né? Aí a Thaís Silva respondeu também: acho que a chefe dela vai abandoná-la novamente para ficar com os novos amigos. O boy já vai usá-la e ela vai recorrer ao Albie. Eu acho que também isso vai acontecer, porque eu acho que ela vai quebrar a cara com o Jack e aí ela vai voltar com o rabinho entre as pernas atrás do Albie, só que o Albie já vai ter seguido em frente, né, gente? Assim espero. O Denilson Torres também comentou: primeiro a curtir / comentar, adoro seus vídeos, adoro essa série, melhoras. Obrigada, vocês viram que minha voz já tá bem melhor, né? Ela acho que falta tipo uns 5% pra minha voz ficar 100%, mas eu tô muito feliz que, glória a Deus, eu já estou bem melhor. Sandra Lourenço também deixou um comentário aqui: adorei sua análise, penso mesmo sobre o Poderoso Chefão. Não gostei do rapaz desmerecer esse clássico. Desmereceu o clássico Poderoso Chefão e ainda tirou ele de contexto, né? Eu achei um absurdo aquilo, não se mexe com um clássico daqueles.
o user tracinho, gente, o nome é muito complicado, VY5Y K9Y I9C. Deixou o comentário. Eu não compro essa inocência do Albie. Se você reparar, ele é um típico esquerdomacho se fazendo de bonzinho, com discursos contra o patriarcado. O pai e o avô dele são dois perversos. Acredito que ele veste essa máscara de bonzinho para tentar se distanciar dos dois, mas no decorrer da série vai se mostrar de verdade, se aceitar como é de fato, e provavelmente a Portia será o gatilho para isso, pois ela já deu dicas para ele agir diferente. Na cena da piscina com outro cara, ficou óbvio que ela gosta de caras encrenca e não de soca fofo. Esse soca fofo, eu confesso que eu nem sei o que significa isso, mas tudo bem. Eu acho que ele é realmente inocente, que ele tem boas intenções. A impressão que eu tenho é que ele tem medo de seguir pelos passos do pai e do avô, e ele tem que ter medo mesmo, porque os dois têm problemas crônicos gravíssimos, então eu acho que ele se esforça mais do que o normal para ser um bom rapaz, mas eu acho que ele faz isso com ótimas intenções, porque ele não quer fazer com que a pessoa com quem ele vai se relacionar passe pelo mesmo que a sua mãe e a sua irmã estão passando. Aí, Larissa Marinho, progressistas? Oi? Eu que te pergunto, Larissa. Oi? Eu não entendi seu comentário, mas tudo bem. Tudo bem. É isso que temos essa semana, mas eu acho que... Peraí. 2000 anos depois. Tinha mais 2 comentários aqui, que foram os comentários que eu falei pra vocês no início do vídeo, da pessoa que tava fazendo críticas e etc. Mas na hora que eu fui pegar o comentário pra ler aqui na análise da série, gente, o comentário foi apagado. Então, assim... Não sei mais o que dizer, porque o comentário foi apagado, mas o recado fica dado lá no começo. Tô muito feliz de ter vocês todos aqui comigo acompanhando essa série. Continuem deixando seus comentários, participe aqui comigo. É super importante ter vocês aqui participando, engajando sempre. Isso faz com que a análise fique ainda melhor. Isso faz com que vocês contribuam diretamente para a análise, porque o que vocês falam nos comentários afetam diretamente na forma como eu estou observando a série também. E não se esqueça de me acompanhar aqui no canal, de se inscrever, ativar as notificações e de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C. A gente se vê na próxima. Um beijo, tchau!